sabia aonde era Galileia, porque Galileia era conhecida como a Galileia dos judeus. Eu não sei se você sabe um pouco da história da Galileia. Galileia foi um lugar onde 2 das 12 tribos se estabeleceram. A tribo de Naftali, e a tribo de Zebulon, eles se estabeleceram na região da Galileia. Só que essas 2 tribos, elas se afastaram de Deus rapidamente. Elas não andaram conforme a aliança que Deus havia feito. Então eles começaram a aceitar muito pecado, muita idolatria ali no meio, e por causa disso eles acabaram caindo nas mãos dos perseguidores. E os perseguidores, a Síria e outros lugares da região, eles invadiam constantemente a Galileia, e isso deixou a Galileia numa região de pobreza, de muita dificuldade e também de muita mistura racial. Era um povo, o judeu, ele considerava uma pessoa que tinha um casamento fora das tribos, uma pessoa impura. Então ali já não havia judeu puro. Por isso que o judeu, ele odiava o galileu. A gente, quando vê a história bíblica falando daquela região ali, que faz parte da Samaria, talvez isso ajude você a identificar, eles odiavam os samaritanos, as pessoas ali da região da Galileia, eles não gostavam do povo daquele lugar, porque era um lugar de gente misturada, de gente que aceitou pecado, de gente que fazia idolatria, e é esse o lugar da onde Jesus vem. E aí, nessa passagem, ele diz, não só que ele era da Galileia, mas que ele veio de Nazaré. Por que aqui no Evangelho de Marcos ele dá até o nome da cidade de Nazaré? Tem alguém de Valadares aqui? Não fique com vergonha, não. Tem uns valadarenses aqui. Às vezes a gente encontra uma pessoa e pergunta, perguntando porque aqui nos Estados Unidos é comum encontrar valadarenses. Agora nem tanto, agora tem gente do mundo inteiro, mas no passado a maioria era valadarense. Eu lembro que todo mundo que eu encontrava na rua perguntava, onde você é? De Valadares. Mas aí depois eu descobri que nem todo mundo de fato era de Valadares, porque Valadares é tem uma cidade grande, mas tem muitas cidadezinhas pequenas em volta de Valadares, e como ninguém conhece aquelas cidades, a gente pergunta onde você é, ele diz de Valadares, mas na verdade ele é de alguma cidade. Alguém sabe alguma cidade que ninguém conhece lá perto? Tumiritinga. Hã? Tumiritinga. Tumiritinga. Não sei nem falar isso. Tumiritinga. Alvarenga. Então, é assim, vamos lá. Cantagalo, pastor. Então assim, só para fazer uma comparação, Galileia era como se fosse Valadares. Valadares todo mundo conhece. Tem Galileia também, perto de Valadares. Tem Galileia lá perto. Eu sou de Galileia. Tem Galileia. Eu nasci em Galileia. Você nasceu na Galileia? Lá de Minas. Não é dos gentios, é dos valadarenses. Do Valadarense. Mas então, aí você pergunta pro irmão, e pergunta onde você nasceu? Ele Valadares, mas na verdade ele nasceu em Valadares, ele nasceu na Galileia. Ou Tumiritinga. É isso aí. Tumiritinga. Tumiritinga. Então, a pessoa vem de um lugar desse, ninguém conhece. Se ela falar assim, eu sou de Tumiritinga, a pessoa vai falar assim, ok. Aonde é isso? Agora ele diz, eu sou de Valadares, as pessoas sabem por quê. É uma cidade, não é uma capital, mas é uma cidade grande que todo mundo conhece. E é exatamente o que João está fazendo aqui. Desculpa, o que Marcos está fazendo aqui. Ele está dizendo para os romanos, olha, Jesus, ele veio da Galileia, e da Galileia ele veio de uma cidade chamada Nazaré. O que ele estava querendo anunciar aqui com essa mensagem? Para que ele dá esses detalhes aqui? Ele queria dizer para esses homens, olha, não importa de onde vem, quão desconhecida é Nazaré, porque Nazaré era uma cidade que ninguém sabia onde era. A gente conhece porque está na Bíblia agora, ficou famosa porque Jesus veio de lá. Mas ninguém conhecia Nazaré. Você pode pegar mapas antigos, você pode pegar mapas, não tem a cidade de Nazaré. Porque ninguém, era um povoadinho, era um lugar inexpressivo. E dali vem o Messias. O que ele estava querendo mostrar para os romanos que estavam passando perseguição, sendo mortos nos estádios, e perseguidos, e queimados, decapitados, torturados, ele estava dizendo, olha, não importa de onde você veio, que seja um lugar desconhecido e insignificante como Nazaré, Deus se identifica com você. Amém.
o Senhor se identifica conosco. Vá lá no Evangelho de João agora. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 40 a 42. Está aí no quadro para você. Diz assim: então alguns dentre o povo, olha só como o povo achava estranho que o Messias ia vir de Nazaré. Olha só, olha a reação. Então alguns dentre o povo, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros replicavam: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, a aldeia de onde era Davi? De fato, Jesus havia nascido em Belém, mas ele habitava agora onde? Em Nazaré. E ele vem dessa região insignificante, de um lugar que era desprezado. Por quê? Porque Jesus veio para aqueles que eram desprezados pela religião. Você já foi desprezado? Então você tem lugar para você. Talvez a tua família te rejeitou, talvez até a tua igreja te rejeitou. Você tem lugar com Jesus. Jesus veio de um lugar que era rejeitado. Ele veio do lugar dos rejeitados. E aqui o judeu que fala uma coisa dessa, havia se esquecido de uma profecia que Isaías havia dito lá em Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. Olha que coisa linda, como Deus não se esquece do seu povo. Deus não esquece da aliança que Ele faz. A gente esquece, a gente se desvia, a gente desobedece, mas Deus não esquece da gente. Olha que coisa linda, Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, diz assim: mas para o que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, Ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará gloriosa o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Olha, antes de tudo que ia acontecendo, Deus já tinha visto lá tudo que ia acontecer e disse assim: olha, independente de tudo que vocês estão fazendo, eu sou um Deus de misericórdia. E vocês vão ver minha luz lá. Amém. A palavra anunciada. Jesus vindo da onde ninguém esperava. Aliás, eles deveriam esperar, porque estava na profecia bíblica. Jesus, o que veio da Galileia, de Nazaré, da Galileia. Da onde você veio? As drogas, a prostituição, a riqueza, a realeza, a casa quebrada, a família destroçada. Onde você veio? Cada um tem uma história de vida diferente. Nada disso importa. O que importa é que o nosso Senhor, Ele veio para aquele que está quebrantado no coração, aquele que se arrepende dos seus pecados. Quem se quebrantar diante dele vai encontrar lugar diante do Rei. Vai encontrar lugar nesse reino. Que coisa linda. E aí agora no versículo 10, versículo 11, a gente vê um Santo Rei. Ele diz, logo, versículo 10, Mateus capítulo 1, versículo 10. Em Mateus capítulo 10, versículo 10 diz: e logo quando saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito palpomba descer sobre ele. Lembra que eu falei? Marcos, ele gosta da palavra logo, imediatamente. Ele usa essa palavra um monte de vezes nesse livro. Só no capítulo 1 ele usa 11 vezes essa palavra. Né? Isso aqui dá uma ideia de movimento, de uma coisa em ação, o que estava acontecendo. Ele diz logo, está acontecendo agora, nesse momento que está acontecendo. Lucas capítulo 3, 21 diz: quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, estando ele a orar, o céu se abriu. Você vê aqui que Jesus ele estava em comunhão com Deus e com o Pai em todo o tempo. Ele estava em comunhão aqui com o Pai em todo momento. Não havia um momento em que Jesus não estivesse ligado com o Pai. E a cena aqui daquilo que está acontecendo aqui agora é uma cena da Trindade, é uma cena trinitária. A gente está vendo aqui o Filho sendo batizado. A gente agora vê aqui nesse versículo 10 o Espírito Santo descendo sobre o Filho. E a gente vai ver agora no versículo 11 o Pai dando testemunho do Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo aqui neste momento. Que coisa linda!
Né? Essa cena aqui, ela tem duas partes. Ela tem uma parte visual e uma parte aqui audível. Né? É interessante. Por quê? Porque o que está acontecendo neste momento, agora, após o batismo, o que está acontecendo? A coroação do rei. Um rei, para assumir o trono, ele precisa ser coroado. E quem estava no trono, quem era? Deus Pai. O Pai agora está dizendo, agora eu vou entregar o meu trono ao Filho. É hora do meu filho começar a reinar. Vai chegar um dia que o filho, por ser um rei humilde, um rei servo, como apresenta Marcos, vai devolver o trono para o Pai. Porque Ele é o Senhor dos Senhores. Mas nesse momento agora, Cristo vai reinar. Cristo vai reinar por um período. Ele vai se assentar no trono. Para isso ele precisa de uma coroa. Deus agora está coroando Jesus Cristo. O que está acontecendo neste momento agora é a unção, é a coroação de Jesus Cristo. Por isso essa passagem é tão importante. Jesus está sendo afirmado como rei neste lugar. Então vamos ver a primeira parte visual aqui. Né? Em João, eu estou falando em João agora, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32, aqui João Batista dá um testemunho. Então João Evangelista fala de João Batista. Né? É muito João. Né, João? É muito João. Né? Então, para a gente não ficar confuso, João Evangelista, no capítulo 1, versículo 32, vai falar de João Batista. Está escrito aí na tela para você. E João deu testemunho dizendo, vi. A gente vê com o quê? Vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Ou seja, então, né, aquele povo que estava ao redor ali de João, toda aquela população estava agora assistindo o quê? A descida do Espírito Santo. Uma coisa que precisa ficar claro aqui é que o Espírito Santo não desceu numa forma de pomba, ele não é uma pombinha descendo. A palavra de Deus diz que ele veio como uma pomba, ou seja, não é uma pomba. Eu sei que a gente usa a pomba, né, como símbolo do Espírito Santo, não tem nenhum problema a gente usar a pomba como Espírito, né, porque a Bíblia usa a figura da pomba para representar o Espírito Santo, mas ele não veio na forma de uma pomba. Não foi uma pombinha que nem a gente vê nos filmes, né, uma pombinha, né, aquela pombinha descendo na cabeça de Jesus Cristo. Não. Eles viram o Espírito Santo de uma forma visível descendo como uma pomba. Por que ele está dizendo que ele desceu como uma pomba? Né? Outra coisa interessante a gente entender aqui nessa passagem é que o verbo que Marcos usa aqui, quando ele disse o céu se abriu, ele usa a palavra grega esquizo. Esquizo só é usado no Evangelho de Marcos, não tem nenhuma outra palavra, essa palavra esquizo não é usada em nenhum outro Evangelho. E esquizo significa rasgou, rasgado. Então ele está dizendo o céu se rasgou. Né? Você já viu, abrir uma coisa, rasgar é outra. Alguém já pegou um pano e rasgou? Né? Faz barulho. Você sabe que o negócio está rasgando. E essa palavra só foi usada de novo quando o véu lá no templo se rasgou. É a mesma palavra aqui, a mesma palavra lá do véu se rasgando. Então o que ele está dizendo? Né? Algo dramático aconteceu, foi algo visual. As pessoas viram, tinha um negócio assim, rasgando no céu. E aí você pode pensar assim, poxa, essa cena dramática, eu queria estar lá. Deve ter sido uma coisa espetacular. Eu fico imaginando assim, que a expectativa, né, quando o céu se rasga e Deus começa a entrar na história da humanidade, porque é isso que estava acontecendo. Deus estava abrindo, rasgando o céu, porque a palavra de Deus diz que Deus está o quê? No terceiro céu. Existe um segundo céu que separa o primeiro céu. A gente vê o primeiro, existe um segundo céu que está as regiões celestiais, e existe um terceiro céu que está o trono de Deus. Deus rasga tudo para abrir o acesso lá do terceiro, lá do trono dele, e trazê-lo lá embaixo. Ele está coroando o filho. Então a cena, eu fico imaginando aquela cena devia ser dramática. E eu fico pensando, naquela hora, eu fico imaginando, de repente, havia um trovão, né? Eu não sei, ou o anjo tocando trompeta, isso eu não sei, tinha batuque lá, tinha uns batuques, né? A palavra de Deus diz que tinha, né? Um negócio lá que eles batiam, né? Aquela hora, né? Aquela coisa, né? Você colocou o link do vídeo que eu coloquei aí, da música? Tem um link aí na mensagem, eu não sei se você viu que tem um link aí na mensagem, se tiver, você coloca aí, por favor. Né? Já viu aquela música do
de Handel, né? Uma sinfonia, né? Aleluia, né? O Messias, né? São 53 músicas, na verdade, toda a peça. Mas tem, né, uma das músicas que é a Aleluia, né? E aquilo começa, né, com aqueles tambores. Vamos ver se você acha aí, né? Eu fico imaginando essa cena aqui. Eu imagino a cena dessa peça. Eu queria que você experimentasse isso, porque é o céu rasgando, é Deus entrando na história. Achou? Né? Eu estou botando pressão. Vai. Por espontânea pressão. Né? Mas eu fico imaginando aquela cena assim, né? Batendo, né? E os anjos. Vai você, Luciano. Só prega, não canta não, né? Só prega, não canta não. Estraga o negócio, não. Eu tava muito bom, não tá? Você canta comigo? Achou aí, aleluia, o Messias? No YouTube, aleluia, o Messias. É só colocar lá. Então é aquela cena, né, que aquilo abrindo, aquele estrondo, né? Eu fico imaginando, achou? Saiu? Então põe aí. Vai. Vamos imaginar. Vocês conhecem essa música. Imagina, o céu rasgou, né? É o que eu imagino. Para pensar, é o Rei Jesus que está sendo coroado. É Deus Pai enviando o Deus Espírito dos céus à terra para coroar o Filho. O céu se rasga, o negócio é dramático. Eu fico imaginando, eu penso que se eu tivesse lá, era isso que eu ia esperar, assim, os anjos, uma banda assim, aleluia, e o negócio ali, e Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desce. Avisa que não acabou não, porque estão pensando que acabou aí. Está na metade. Na metade aí. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo desce como uma pomba. Por que como uma pomba? Não sei se você já viu como é que uma pomba ela aterrissa. A pomba é um animal gracioso. Ele é silencioso, ele vem suave. Ele desce. Uma pomba não tem garra, ela tem os pezinhos. Uma pomba é um animal fiel. É aquela, aliás, até que foi usada por muitos povos como mensageiro para enviar mensagens. É um animal gracioso. Ou seja, no momento em que o céu se rasga, a minha expectativa é que algo grandioso ia acontecer. Mas ele é o Rei dos Reis. Esse rei é diferente dos reis da terra. Se fôssemos nós que tivéssemos preparado a festa da coração de Jesus Cristo, acho que a gente tinha colocado essa música. Essa música, aliás, ela fala exatamente isso. Aleluia, o rei é coroado. É a única letra. É a única letra dessa música. Toda a música é cantada isso. Aleluia, o rei está sendo coroado. Aleluia, o rei é coroado. Ele é o rei dos homens. Amém. Essa música ela só canta isso. Talvez eu, se fosse o organizador da coroação de Jesus, usasse essa música. Porque era um espetáculo, era algo grande. Mas Deus Pai tinha um outro plano. Ele envia o Espírito Santo
E diferente daquilo que a gente tem visto hoje em muitas igrejas, né? Não foi com barulho, não foi com gritaria, não foi com gente rolando, o Espírito Santo não passou em número de fogo, o Espírito Santo não teve anjo com a asa aberta, com a asa fechada, não teve espanto com a espada na mão, não tinha anjo com a trombeta na boca, não tinha nada disso. Não pregou ninguém na parede. O anjo veio como uma pomba, suave, descendo sobre Jesus, coroando, dando a ele unção, autoridade para operar a vontade de Deus por sua, para fazer esse homem servo, Deus servo, para que ele pudesse viver como todo homem, se humilhando na forma de homem, para que se tornasse um Deus cheio de graça e de misericórdia. Você vê que diferença? Aliás, Isaías, ele viu isso também. Capítulo 64, não sei se você sabe, Isaías, ele escreve 20 capítulos a respeito da vinda do Messias. Ele começa lá por volta do capítulo 40, ele vai até o capítulo 60 e poucos, falando a respeito da vinda do Messias. Quando ele chega no capítulo 64, versículo 1, ele diz, aqui é uma expressão, aqui ele está falando do desejo dele, agora ele já acabou a profecia, agora ele está falando daquilo que ele espera. Ele faz uma exclamação, se fendesses os céus. Na verdade ele estava profetizando, sem pensar que estava profetizando aqui. Se fendesses os céus e descesses, e os montes tremessem à tua presença. Tá vendo? Ele, que nem eu, ele imaginou uma coisa grande, né? Rasgando o céu se fendendo, os montes se tremendo, né? A única coisa que a palavra de Deus disse é que o céu rasgou, mas não tremeu nada. Foi uma pomba. Foi suave, foi pacífico, foi simples, foi humilde, porque ele é o rei dos humildes. Isaías, capítulo 11, versículo 1, versículo 2 diz assim: então brotará um rebento do topo de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Meu querido, se você não conhece o ministério do Espírito Santo, está aqui, Esses são os Espíritos de Deus. O Espírito Santo. É assim que ele opera. Esse é o Espírito de Deus. Isaías 42, 1 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem me compraz a minha alma. Pus o meu Espírito sobre ele, e ele trará justiça às nações. Você vê, Messias agora, Jesus, o Rei, ele tinha a presença plena do Espírito Santo de Deus, o poder pleno do Espírito Santo de Deus. E João, o evangelista, agora lá no capítulo 3, 34, ele diz isso, que Deus deu a Jesus o Espírito. E a palavra-chave aqui nesse versículo é que ele deu esse Espírito sem medida. Não tem limite. É sem limite. Jesus é a plenitude de Deus. Para quê? Para que ele dá a plenitude do Espírito para a vida de Jesus Cristo? Para que toda a vida dele fosse o quê? Controlada pelo Espírito, para que ele obedecesse plenamente à voz de Deus. E a minha pergunta para você é: para que você quer o Espírito Santo de Deus? Tem muita gente querendo o Espírito Santo de Deus para fazer um monte de coisa, menos aquilo que ele tem que fazer. Quer viver a plenitude para obedecer a palavra de Deus, viver a plenitude para ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Para isso ele deu o Espírito, e ele veio ser exemplo para todos nós, o exemplo de graça e de misericórdia. Todas as obras de Jesus foram feitas, todas as suas palavras, todos os seus pensamentos, todas as suas ações, elas foram medidas pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o meio pelo qual todo o nosso trabalho, toda a nossa obra é realizada em Cristo. Aliás, nada que não é feito pelo Espírito tem valor diante de Deus. É isso que ele estava dizendo quando ele estava sendo coroado. Como é que Jesus chegou à cruz?
Como é que Jesus foi capaz de caminhar aquele caminho carregando a cruz, sendo chicoteado? Através do poder do Espírito. Aí você diz assim, não, estou pronto para tudo. Se está pronto para tudo, você tem que estar pronto para tudo mesmo. E tem que ser pelo Espírito, porque senão você não vai aguentar. Porque no caminho com Jesus tem cruz. Ele diz, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga. Vai ter vitória, muitas. Porque ele é mais do que vitorioso. Mas tem cruz. E a última parte aqui dessa coração é uma parte audível. O versículo 11 diz, e ouviu-se do céu esta voz, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então você vê, o Espírito Santo ele desce, ele dá autoridade, ele confirma, ele sela, né, a coroa de Jesus. E agora vem o Pai e declara em alta voz, em bom tom, para que as pessoas ouvissem. E a palavra aqui diz, e ouviu-se dos céus, eles ouviram, o próprio Pai deu o testemunho de quem o Filho era. Aliás, lá em João capítulo 8, versículo 18, diz assim, o Pai dá testemunho de mim. A palavra de Deus diz isso. O Pai dá testemunho de Jesus. Querido, não adianta você querer dar testemunho de Jesus. Quem precisa dar testemunho de Jesus para que as pessoas venham à salvação é o Pai. E agora não estou dizendo para você, então não prega o Evangelho. Não, prega o Evangelho, mas prega o Evangelho no poder do Espírito. Porque se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, essa mensagem não vai fazer nenhuma diferença. Porque quem dá testemunho do Filho é o Pai. O testemunho que faz a diferença não é o testemunho do homem. O testemunho que faz a diferença na vida de um homem é o testemunho de Deus Pai. Ensinando e mostrando quem Jesus é. Você é o mensageiro, você leva a mensagem, mas quem dá testemunho do Filho é o Pai. É por isso que você precisa andar com Ele, para que a sua vida seja um testemunho vivo do Pai. Por isso o Espírito Santo hoje não está com você, ele habita em você, para que o seu testemunho não seja o seu, mas o testemunho do Pai. Marcos 11, 27 a 33, eu vou encerrar. Diz assim, vieram de novo a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, aproximaram-se deles os principais sacerdotes, os escribas, os anciões, que lhe perguntaram, com que autoridades fazes tu estas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu-lhe Jesus, eu vos perguntarei uma coisa, responder-me-ei, pois, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Versículo 30. O batismo de João, olha onde ele foi. Como é que ele respondeu agora a pergunta? As pessoas estavam assim, né? Quem é você, Jesus? Que autoridade você tem? Qual foi a resposta que ele deu? Olha onde ele foi. O batismo de João era do céu ou dos homens? Você vê como o batismo era importante? O batismo era dos céus ou dos homens? Respondendo. Ao que eles arrazoavam entre si e disseram, se do céu, ele dirá, então por que não o crestes? Mas se dizermos porventura dos homens, é que temiam o povo, porque todos verdadeiramente tinham a João como profeta. Olha só, eles estavam no mato sem cachorro aqui. Responderam, pois, a Jesus. Olha só, eles pensaram que eles eram espertinhos. Não sabemos. Replicou-lhes ele, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Que ele tem hora que você não tem que dar resposta para os outros, não. Aqui. Jesus não entrou aqui num conflito para tentar convencer as pessoas, não. Queridos, o que ele estava dizendo aqui? Se você não crê na base, naquilo que é básico, naquilo que é primeiro, não adianta nem a gente conversar mais. Me responde uma questão simples, eu não sei. Às vezes a gente acha que a gente fica se esquivando, assim, dando uma de tonto, né? A gente fica aí. Ele responde, então também não tenho eu resposta para vocês.
Você vê, foi no batismo que foi estabelecida a autoridade de Jesus Cristo, por isso o batismo é algo importante. Foi lá que Jesus foi coroado, foi ali que Deus deu a autoridade. É lógico que ele sempre foi Deus, sempre teve autoridade, mas foi ali que diante dos homens Jesus recebeu a autoridade, ele foi estabelecido como rei, como autoridade para levar a mensagem do Evangelho. Tanto é que não foi até ali que Jesus começou o seu ministério, foi a partir daquele momento que Jesus publicamente começou a declarar a sua mensagem. Foi ali a partir do batismo de João. Você vê, os religiosos, eles querem discutir com você as coisas. Jesus não está preocupado com discussão, porque se você não reconhecer a autoridade que ele tem, a autoridade do nome de Jesus, não tem mais nada para a gente conversar. E a minha pergunta para você e você: ainda em guerra com Jesus? Está ainda em dúvida? Eu acho que você precisa voltar lá na base. E a base é o arrependimento dos pecados. Sem arrependimento, nós não podemos conhecer quem Jesus é. Porque Jesus é rei dos que se arrependeram dos seus pecados. Jesus é a autoridade recebida e confirmada visualmente pela descida do Espírito Santo de Deus, audível da declaração do Pai. Se hoje, ouvindo esta mensagem, ouvindo esta palavra, conhecendo estas coisas, ainda você não tem uma decisão a fazer, você precisa tomar um grande cuidado. Você está correndo um risco muito grande hoje de perder a oportunidade de entrar nesse reino. A minha pergunta para você hoje é: você conhece, você reconhece a autoridade de Jesus? Por quê? O que é que mostra que eu conheço e reconheço a autoridade de Jesus? Aí eu venho com a segunda pergunta, para ver se você de fato está reconhecendo e conhecendo a primeira. Você está obedecendo a Deus e fazendo a vontade dele em todas as áreas da sua vida? Então você já pode voltar para a primeira pergunta e mudar a sua resposta. Eu tenho mais uma pergunta para você. Você está cumprindo a sua missão exclusivamente pelo poder do Espírito? Você vê, eu só posso obedecer se eu estiver fazendo pelo Espírito. Por isso, tudo se inicia no arrependimento. Porque no arrependimento, eu reconheço quem Cristo é. Quando eu reconheço quem Cristo é, o Espírito Santo habita em mim. Quando o Espírito Santo habita em mim, eu sou capaz de obedecer e fazer a vontade de Deus. Eu acho que hoje nós estamos recebendo uma oportunidade como igreja. Eu não estou falando assim aqui só para quem nunca esteve numa igreja, para quem nunca ouviu esta mensagem. Eu estou falando com aqueles que já ouviram essa mensagem. E eu estou te desafiando. Você está andando e vivendo em obediência à vontade de Deus. Porque isso é que revela que de fato nós entendemos que o nosso rei é um rei coroado, um rei com autoridade. É o rei Jesus. Porque é lindo a gente cantar e declarar como essa orquestra sinfônica que nós colocamos. Nós podemos dizer: aleluia, vem Senhor Jesus, o rei declarado. Mas o que mostra que de fato ele é Jesus, o rei que assenta no trono, é eu fazer a vontade de obedecer a palavra dele. Você está fazendo isso? Se você não está vivendo assim, eu hoje queria te convidar neste momento a buscar o Espírito Santo de Deus neste lugar. Porque ele está aqui. A palavra de Deus diz que o céu se rasgou e ele desceu. Ele está aqui, presente. E aliás, Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse: eu vou. Mas ele não levou com ele o Espírito. Ele falou: mas eu deixo com vós o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele foi, mas deixou o Espírito aqui. E esse Espírito está hoje aqui. E é esse Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É esse Espírito que vai te convencer hoje se você de fato está ou não vivendo para a vontade de Deus. E se hoje o Espírito falou com você, e se você deu ouvido à voz do Espírito, eu te convido a confessar o teu pecado e pedir perdão diante de Deus. E dizer: Senhor, usa a minha vida, me ajuda, me ensina a te obedecer. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela tua palavra maravilhosa.
Uma passagem tão simples e curta aqui, mas tão importante, com tanto significado. Quantas vezes já falamos, pensamos e vimos ilustrado o batismo de Jesus Cristo, mas muitas vezes sem o entendimento do que isso significa para nós. Pai, obrigado, porque o Senhor enviou um rei com autoridade, um rei coroado. E o meu desejo hoje é que aqui nesta igreja ele encontre súditos, aqueles que estão arrependidos dos seus pecados e prontos para serem usados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Recebe, Senhor, hoje o nosso pedido de perdão e ajuda-nos, Senhor, a fazermos a Tua vontade. Senhor, eu não conheço cada pessoa que aqui hoje está, e se hoje alguém ouvindo esta mensagem toma a decisão de se entregar a Ti pela primeira vez, eu peço que o Senhor salve. Que o Senhor hoje comece uma obra, Senhor, de renovação, de restauração. Uma obra, Senhor, de transformação de mente e coração, de atitudes e pensamentos. Que as nossas palavras agora venham ser frutos de um coração cheio do Espírito de Deus, e não da carne. Ajude-nos, Senhor, Pai querido, porque glorioso foi a Tua coração. Apesar de simples, silenciosa, graciosa, poderosa, gloriosa. Pai, obrigado, Senhor. Desce, toma a Tua igreja, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, muda os nossos caminhos e pensamentos, nos ensine a fazer a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria convidar você agora a adorar e louvar o nome do Senhor. What God has
grande e poderoso, o Deus que fala com os filhos, pela graça e misericórdia salva. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar hoje, Deus Pai. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a tua igreja, para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. Para que haja arrependimento aos nossos corações, sejamos conduzidos a andarmos em santidade. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a tua vontade nesta semana. Abençoa o teu povo, Senhor, com saúde, alegria, com paz. Abençoa o teu povo com provisão, Deus Pai. Que o Espírito Santo, Senhor, seja pleno na vida de cada um daqueles que aqui estão. Seja feita a tua plena vontade na vida de cada um de nós também. Senhor, Pai querido, eu peço que o Senhor sustente cada um dos teus filhos que aqui hoje se encontram, porque aqui estão para adorar e louvar o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque apesar de hoje o Senhor ser o centro deste culto, nós também recebemos de Ti, Senhor. Pai, Senhor, fala, Senhor, com a Tua congregação, que esta palavra seja viva nas nossas memórias, e nós lembremos, Senhor, do significado do batismo de Jesus Cristo, para que quando anunciemos o Evangelho, anunciemos um Evangelho verdadeiro, um Evangelho transformador. Que a graça do Pai, o amor do Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam derramados sobre a vida de cada um de nós até a volta do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos vocês com vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Você é quem... Quando eu chegar ali na porta, eu quero despedir dos irmãos, amém?